E o Nordeste se prepara para mais uma temporada forte de festas juninas. A procura por viagens para os principais destinos do São João cresceu e disparou. Sobre as tendências para a temporada, a gente conversa agora com Vitor Lalor, diretor-geral e Brasil da Omio. Vitor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Prazer enorme falar com você, pessoal da CNN. O prazer é todo nosso. Vitor, eu queria começar perguntando exatamente sobre esses números trazidos pelo levantamento de vocês. Eu queria entender exatamente quem é que está buscando essas viagens, né? Quem é esse turista? Crescimento entre abril e maio, crescendo 121% para Caruaru, 68% para Campina Grande, 37% para São Luís. Queria entender exatamente qual é o perfil desse viajante. Bom, Vitor, o perfil do viajante para festas do interior, principalmente para Caruaru e Campina Grande, ele é majoritariamente doméstico. A gente vê muitos turistas brasileiros mesmo, principalmente das capitais do Nordeste, fazendo o trajeto para Caruaru e Campina Grande. Para São Luís, o perfil é um pouco diferente. A gente já vê mais estrangeiros, um pouco mais de estrangeiros do que para o interior. Então, a nossa proporção hoje, o que a gente vê nos dados da Omio, é que 80% da demanda para São Luís é uma demanda doméstica. Mas a gente tem 20%, que é uma demanda relevante, de estrangeiros dentro da Omio procurando passagens para São Luís. Muito interessante esse ponto, 20% de estrangeiros. Vitor, eu queria entender exatamente sobre essas perspectivas de um incremento do interesse do gringo, principalmente nas nossas festas regionais. Vocês mencionam, inclusive, esses impactos sobre o turismo doméstico, impacto cultural e econômico, evidentemente projeções também em investimentos. E eu queria entender quais são exatamente os gargalos e as perspectivas que a gente tem para incrementar esse interesse do estrangeiro em conhecer lugares no Brasil que não só o meu belíssimo Rio de Janeiro. Exato, né? A gente tem feito um trabalho muito forte para isso. Acho que as festas juninas em si, elas são um atrativo não só para o doméstico, mas para o estrangeiro. Você tem uma interseção ali de cultura, música, dança, culinária, que atrai o estrangeiro para essas festividades. E aí o nosso papel como a gente é líder na Europa em termos de marketplace de viagens, então o estrangeiro confia na gente, tem uma facilidade. Comprar ônibus no Brasil para o estrangeiro não é algo muito simples, processo, barreira de língua, de suporte. Então, a gente consegue facilitar a vinda desse estrangeiro e a gente promove ativamente o Brasil, até nos nossos canais lá fora, para fomentar a indústria, fomentar as cidades, principalmente as cidades do interior. Né? Óbvio que o Rio de Janeiro, eu sou enviesado para falar, porque eu sou daqui, é o principal ponto de entrada do turismo estrangeiro, mas a gente quer também a gente quer facilitar a entrada do estrangeiro, facilitar a entrada do turista estrangeiro para as cidades do interior, para essas festas regionais que acontecem no Brasil. Então é muito relevante você falar sobre a operação de vocês na Europa, porque a gente sabe que o mercado europeu, e principalmente viajar na Europa, é muito fácil, é muito barato. Eu queria entender, né, você faz viagens com algumas dezenas de euros, você faz uma viagem internacional. Eu queria entender exatamente sobre essas dificuldades do ponto de vista logístico e de infraestrutura no Brasil e o quanto esses gargalos do ponto de vista de infraestrutura, eles também afastam o turismo local, não apenas do gringo interessado no Brasil, mas dificultam para o próprio brasileiro, o próprio turista brasileiro a conhecer o seu país. O principal gargalo aqui no rodoviário, né? O Brasil é um país de dimensão continental, é muito difícil a gente, até sem ferrovias, principalmente ferrovias de alta velocidade, transitar no Brasil de norte a sul é uma viagem muito longa. Mas a gente tem um ponto super positivo, que nossos ônibus são de qualidade altíssima. Quando você compara com outros mercados, aí o mercado europeu principalmente, os nossos ônibus têm uma qualidade muito alta. As empresas operadoras de ônibus do Brasil são operadoras de bastante qualidade. E aí o que a gente tem feito é tentar fomentar esse turismo rodoviário aqui. Você consegue chegar, e a Omni, por ter avião e ônibus na mesma plataforma, você consegue conjugar dois modos para chegar em cidades que talvez uma distância muito grande de ônibus não fosse fazer sentido. Você fazer sudeste, norte, sudeste, nordeste de ônibus, às vezes você tem viagens de 2, 3 dias de ônibus. E aqui você consegue conjugar o aéreo com promoções, você pega com antecedência, você consegue condições melhores, e conjugar com a última perna o rodoviário, que é onde o aéreo não chega. Então, a gente tem feito esse trabalho de fomentar o rodoviário, principalmente em conjunção com o aéreo, em conjunto com o aéreo. Você faz a parte mais longa no aéreo e depois faz o rodoviário.
E para o que você comentou do estrangeiro, a gente tem hoje no Brasil quase 300 operadores rodoviários. E o processo de compra, de achar esses operadores, é um processo, não é um processo simples, não é um processo simples para a gente, brasileiro, quanto mais para o estrangeiro. Então, a gente entra como essa forma de facilitar o acesso do turista, não só brasileiro e estrangeiro, mas aos operadores locais, porque dentro da OMA ele compara mais de 300, mais de 200 operadores com um avião, escolhe a melhor forma que ele quer viajar e consegue fazer a viagem dele dentro da capacidade que ele tem. Vitor, dentro dessa realidade, né, o Brasil sendo um país de dimensões continentais, volto a fazer uma comparação também com o bloco europeu, porque a gente acabou de trazer uma notícia, né, sobre esse interesse e essas tratativas para atrair as empresas low cost a operar aqui em território nacional. E é muito curioso a gente observar, né, porque com essas operações, por exemplo, no bloco europeu, a gente consegue comprar uma passagem por 20, 30 euros, fazer uma viagem, inclusive, internacional. Só que aqui no Brasil, os voos domésticos, se a gente procurar agora uma passagem aqui para a gente se encontrar, você vir aqui para São Paulo e eu te encontrar aí no Rio de Janeiro, eu vou pagar no mínimo R$ 2.000. Eu queria entender exatamente o quanto o que a gente poderia fazer para mitigar exatamente esse impacto dos preços, para fomentar, inclusive, a concorrência. Eu queria entender exatamente as dificuldades de se impulsionar os voos domésticos aqui no Brasil. Eu acho que a reportagem anterior falou muito bem. Você tem alguns gargalos regulatórios aí, umas questões principalmente do combustível, que é o principal custo das companhias aéreas hoje, que pesam muito na decisão de uma low cost vir. E aí o que a gente tenta fazer é dar opções para o consumidor, né? Eu acho que o que a OMA vem fazer é exatamente abrir o leque de opções para o consumidor para que ele, efetivamente, ele escolha o que seja melhor para ele, em termos de data, duração de viagem, o que cabe no bolso. Então, hoje, você deu o exemplo do Rio-São Paulo. Hoje você tem, se você se programa com antecedência, você consegue comprar uma passagem aérea com preço compatível com um ônibus leito, cama individual, que é a principal classe, né? A classe mais alta do ônibus. Mas se realmente, se você for comprar hoje para a gente tomar um chute amanhã, ver o jogo do Brasil, o amistoso no sábado, você vai pagar quase R$ 1.000 numa passagem aérea. Mas no ônibus você tem maior previsibilidade de preço. Então, dentro da passagem rodoviária, você não tem essa variação tão grande quando você tem de variação da passagem aérea por data de viagem, por proximidade de viagem, que a gente chama. Então, se você precisa fazer uma viagem com mais urgência, o ônibus é uma excelente opção. E aí você tem outros prós, né? Você pode, no caso de Rio-São Paulo, ou São Paulo-Belo Horizonte, Brasília, etc., Curitiba, você pode ir dormindo, acorda, sai de manhã do centro de São Paulo, acorda de manhã no outro dia já pronto para o seu trabalho, seu lazer, enfim. Então, o que a gente faz na OMA é dar essa opção para o consumidor. Você pode escolher, se você quer escolher uma rapidez e velocidade, você pode ir de ônibus, de avião, perdão. Se você quer algo mais que caiba melhor no seu bolso, ou com mais conforto, ou ir dormindo, aproveitando o tempo para dormir, chegar fresco no dia seguinte, você tem a opção do ônibus com leito-cama, leito-cama individual, etc. Como eu falei, são de altíssima qualidade. Conversei com o Vitor Lalor, diretor-geral aí do Brasil, na OMIL. Vitor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Grande abraço. Até mais, para você também.